Gênesis capítulo 13, verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Leio até este ponto para aqui destacar com vocês, em forma de algumas perguntas, tá certo? Instigar cada um de nós a fazer uma reflexão a respeito desta passagem, que tem uma característica muito interessante, que é o fato da escolha, no caso aqui de Ló, pois Abrão, ele abre mão da escolha que tinha, porque ele era o tio, ele era o mais velho, ele era o patriarca, então o direito de escolha era dele. No entanto, ele abre mão e permite que o seu sobrinho, então, ele fizesse a escolha. E havia duas possibilidades ali de escolha da terra. A primeira delas era a própria terra de Canaã, a terra da promessa de Deus para Abrão. E depois temos as demais terras diante dos olhos de Ló. E a oportunidade estava com ele. E aí a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: por que Ló escolheu as campinas do Jordão e não a terra de Canaã, quando Abrão lhe dá esta oportunidade? O que você acha? Qual que é a resposta que lhe vem à cabeça, à mente, aos pensamentos, quando nós fazemos tal tipo de pergunta? Você já parou para pensar a respeito disso? Ou será que não tem significância nós levantarmos essa questão? Ou é pertinente? O que você acha? Ora, nós estamos aqui diante de uma situação relativa a cumprimento de uma promessa. Deus, no capítulo de número 12, no verso de número 1, Deus disse para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E Abrão, ele simplesmente obedece a Deus e sai, toma uma direção e vai à procura dessa terra, que até então ele não sabe qual é, pois Deus ainda não lhe havia mostrado qual seria essa terra. E saindo ali de Ur dos Caldeus, vai para Padarã. De Padarã ele desce em direção a Canaã, passa por toda Canaã, vai parar lá no Egito. E lá do Egito, depois, Abrão sobe novamente para a terra de Canaã e está agora, nesse momento, na terra de Canaã. E ele, diz o texto sagrado, que Abrão, ele está muito rico de ouro, de prata, a fazenda de gados é muito grande. E ele traz consigo também o seu sobrinho Ló, que também cresceu, aumentou ali junto com Abrão. Lógico, quem anda com pessoas abençoadas só tem o resultado também a alcançar, é ser também abençoado. E Ló,
era uma pessoa abençoada por conta da presença de Abrão. Andando com Abrão, estava usufruindo das bênçãos de Deus sobre a vida daquele homem. E ele também cresceu, ele também prosperou, de modo que a terra onde ali se encontrava, aquela parte da terra de Canaã, já não estava mais comportando mais ambas famílias. Pois é, e começou a haver intriga entre os pastores de Ló e de Abrão, de modo que tiveram que se separar. E a questão aqui do texto que eu levanto é: por que a escolha de Ló, ela não foi pela terra de Canaã, mas sim pela terra de Sodoma e Gomorra, pelas campinas do Jordão? Você tem essa resposta também para me apresentar aqui? Muito bem, com certeza você tem. Uma das respostas está aqui no texto, que no verso de número 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E por que que ele escolheu essa terra? Ora, olha o verso 10, ele levanta os seus olhos, ele viu toda a campina do Jordão, era uma terra bem regada, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Olha o detalhe, encheu os olhos, era algo maravilhoso, extraordinário. Eram criadores de gados. A terra onde eles se encontravam estava esgotada, não tinha mais o que produzir. Os gados já tinham dado conta de tudo, a terra se tornou estéril, já não produzia mais nada. Agora, ele levanta os olhos com a oportunidade que tinha, olha para a terra, olha para Campinas do Jordão, verdinha. Ora, é para lá que eu vou. Lá é o lugar onde eu vou prosperar. Lá é o lugar onde eu vou ficar mais rico ainda. Lá é o lugar que eu vou crescer. E aí, não escolhe a terra de Canaã. Agora eu digo para você, isto aqui é uma resposta natural. É uma resposta razoável. É uma resposta muito óbvia que nós colocamos para a escolha de Ló. Porém, isto aqui vai muito além do que nós temos aqui escolhido dizer. Eu vou colocar uma frase aqui que eu quero que você anote. Olha só, as tuas escolhas aqui na Terra são influenciadas pelos dois mundos, o espiritual e o físico. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser dessa forma. As nossas escolhas sempre influenciadas. E daí? Nós fazemos parte do projeto de Deus ou não? Ló fazia parte do projeto de Deus naquele momento, junto com Abrão? A resposta é não. E assim, a escolha dele seria pela parte natural, humana, aquela que enche os olhos, ou seria a sua escolha pela espiritual? Será que ele escolheria algo que não estava bem diante dos seus olhos? Então, a resposta está aqui. Porque ele escolhe as campinas do Jordão e não a terra de Canaã? Porque ele não fazia parte do projeto de Deus. Os sonhos de Deus eram para Abrão e não para Ló. Olha como que o mistério maravilhoso do andar com Deus, do caminhar com o Senhor. O homem natural, ele sempre anda pelos seus olhos, por vista, por aquilo que pode apalpar, daquilo que ele pode ver resultado. Agora, onde ele não consegue enxergar a possibilidade de melhorar, de crescer, de aumentar a tenda, de se enriquecer, isso aqui ele não quer, ele não vai escolher. E aqui está a maior diferença
daquele que anda com Deus e daquele que não anda com Deus. Daquele que Deus escolheu para andar com ele e o qual Deus não escolheu. Porque aquele que Deus não escolheu sempre vai optar pelas coisas do mundo físico. Mas aquele que é escolhido por Deus, ele não anda por vista, ele anda por fé. Ele anda pela providência, ele anda no socorro de Deus, ele anda segundo a ajuda de Deus. Ele sempre está em confiança no Todo-Poderoso. E bem-aventurado aquele que confia, aquele que espera no Senhor Deus Todo-Poderoso. Este verdadeiramente vai ser bem-aventurado. Porque o importante não é como começamos, onde estamos, é como vamos terminar. Isto aqui é o importante. Podemos até começar aqui pequeno, de forma insignificante, mas com as bênçãos de Deus, nós vamos prosperar, nós vamos aumentar, nós vamos crescer. Mas aquele que é natural, ele não tem essa paciência, ele não tem essa visão, ele não tem visão de amadurecimento e desenvolvimento. Ele já quer crescer, ele já quer aparecer grande. Ele pensa que é oportunista. Ele pensa que é esperto. O homem natural pensa ser esperto. Não ande pela esperteza humana. Ande pela inteligência espiritual. Ande segundo a sabedoria de Deus. Ande segundo a orientação do Deus Todo-Poderoso. Ande debaixo das bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus, meus amados, pode parecer no primeiro momento que não está dando certo, mas confie, espere. Naquela oportunidade, então, de escolha, e Abrão, ele dá oportunidade para Ló escolher, e Ló poderia tomar o lugar que era a bênção de Deus para Abrão. Já imaginou? Só que acontece que aquele que tem a bênção de Deus nunca vai perder. Preste bem atenção, aquilo que é terreno é muito vulnerável. Por isso que Jesus ensinou a não juntar tesouros na terra. Porque aqui na terra ladrão mina. Aqui as coisas terrenas, a ferrugem corrói. Viu? Você tem a possibilidade de perder, mas aquilo que você ajunta, o tesouro que você ajunta no reino de Deus, é um lugar onde o ladrão não vai minar, onde a traça e a ferrugem não vai corroer. É aqui que nós temos que ajuntar tesouros no reino de Deus. Eu já disse isso e repito quantas vezes for necessário. Pelas coisas materiais, você nunca vai chegar nas espirituais. Mas você possuindo as espirituais, não há limite nenhum para as bênçãos materiais. Deus tem muita coisa para fazer. E naquela ocasião, então, dando a oportunidade para Ló, Ló, então, enche os seus olhos, aliás, Campinas lhe enche os olhos e ele faz a sua escolha. Muito bem. Abrão, que lhe resta a terra onde estava, seca, esgotada, estéril, teria que praticamente recomeçar. E o verso 12 diz: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Verso 14: então disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Ali estava a terra esgotada, a terra agora estéril, mas era a terra que Deus havia preparado para Abrão. Era a terra que Deus lá no início tinha dito: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está aqui. Deus acabou de mostrar.
que naquele momento estava esgotada. Não dava para criar mais os seus gados, tamanho número de gados que ele tinha. Mas acontece, meus amados, quem tem a bênção de Deus tem tudo. Quem conta com a ajuda de Deus não carece de mais nada. O Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. E se Deus não nos falta nada mais. Porque Ele é o dono da prata, o dono do ouro, o dono da providência. O que bastava ali para aquela terra ser revigorada? Bastava Deus mandar uma chuva torrencial, que com certeza mandou. Orvalho da noite sobre aquela terra, e tudo volta a ser como era antes. E Abraão tomou posse da terra que era dele. Deixa eu fazer uma aplicação. Tudo que Deus tem reservado para você é teu. Ninguém vai tomar. Não se preocupe, você que trabalha na empresa, não se preocupe com cargos. Se Deus te colocou na empresa e Deus reservou um cargo para você, aquele cargo é teu, está preparado para o momento certo. Não precisa você passar por cima de ninguém, não precisa fazer média com o diretor, com o encarregado, com nada. Não precisa torcer para o mal do outro. No momento oportuno, aquilo vai chegar na tua mão. Eu tenho experiências desse tipo, qualquer hora eu vou contar aqui para você o testemunho, viu? Você que tem um negócio e hoje você está empreendendo, está pequeno, não está vendo resultado, não se preocupe, seja fiel a Deus. Invista no reino de Deus. Invista nas obras de Deus, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus pode mudar a história da noite para o dia, viu? Aquilo que é de Deus é permanente, é duradouro, vai crescendo, vai aumentando. Abraão experimentou isso. E a história de Ló? Você sabe qual que foi o final de Sodoma e Gomorra? Pois bem, não precisa nem eu dizer. No primeiro momento, a maravilha, extraordinário. Qual que é o fim? Agora olhe para Abraão, ao contrário, no início, ruim, não era desejável o lugar, ninguém escolheria aquele lugar do jeito que estava. Abraão também não, mas só que Abraão obedecia a Deus, andava debaixo da providência de Deus, da orientação de Deus. Então ande debaixo da graça de Deus, pois aquilo que os teus olhos não veem, Deus, Ele está enxergando lá na frente. E Deus tem o melhor da terra para aqueles que são fiéis a Ele. Confie em Deus, espere de Deus. Então as nossas escolhas, elas são influenciadas pelos dois mundos. Agora, ande no mundo espiritual, ande no reino de Deus e deixe Deus influenciar as tuas escolhas. Pois aí então serão acertadas, serão as mais corretas e serão as que vão fazer você prosperar e fazer você crescer. Amém? Que Deus te abençoe cada vez mais. Amém.